infelizmente, e eu digo infelizmente assim, de coração mesmo, sabe? Sem nenhum tipo de ironia ou sarcasmo quando eu digo que é infelizmente. Eu guardo a ironia para daqui a pouquinho vocês vão ver. Mas o que está acontecendo era absolutamente previsível, né? Em março do ano passado, no começo da pandemia, a gente falava que da forma como estavam sendo tratados os bancos e as corretoras, com toda aquela oferta de liquidez, de crédito, sem exigir nada em troca, e com todo aquele aperto, né, para os trabalhadores, trabalhadoras e micro e pequenos empresários, a gente ia sair dessa pandemia com um número absurdo de micro e pequenas empresas fechados, né? E a gente falou também que ia sair dessa pandemia com os bancos tendo lucros recordes, bilionários e recordes. É isso que está acontecendo, né? A gente falou que o Brasil ia virar um pária no mundo e que os outros países iam passar a não investir mais no Brasil. Ontem saiu a notícia de que o investimento estrangeiro caiu 77% no mês passado. E a gente falou que isso ia acontecer. A gente falou também que esse aumento do dólar ia ter um impacto muito grande aqui, que a gente ia viver um cenário de fome cada vez pior. Eu até alertei para a urgência de fazermos a reforma agrária no Brasil, principalmente agora na pandemia, né? E falei que isso não ia fazer muita diferença para a indústria brasileira, porque o jogo hoje é de produtividade, não é um jogo simplesmente da variação das taxas de câmbio. E aí, o que a gente viu ontem? A gente viu que a inflação, vamos botar aqui na tela para lembrar, né? A gente viu que a inflação novamente bateu recordes, né? Ela, para o mês de agosto, foi a maior em 19 anos. Em julho, ela foi a maior desde 2004. Em maio, foi a maior em 25 anos. Eu avisei, no primeiro dia do mandato de Paulo Guedes, que Paulo Guedes era uma farsa inventada pelo mercado, já que não tinha outra opção senão seguir com Bolsonaro. Falei que o histórico de Paulo Guedes no mercado financeiro é um histórico absolutamente medíocre. Nunca foi capaz de acertar cenários, nunca foi capaz até de ganhar dinheiro para os bancos com as suas posições. Ele foi um operador de mercados muito ruim, né? Ele simplesmente era sócio de um banco que cresceu muito e, como sócio, acabou ganhando muito dinheiro. Falava que ele seria um desastre na condução da política econômica, por ser um economista que faz previsões muito ruins, que toma medidas muito ruins e que é zero político. O que aconteceu? Guedes tem sido o pior ministro da economia que esse país já teve. Eu falei que com o que o Brasil estava fazendo, seja na política econômica, seja nessa tentativa de diminuir o papel dos bancos públicos, as taxas de juro para os consumidores e a taxa de juros de uma maneira geral no Brasil seguiria subindo. Aliás, mostrei que nunca tinha caído de verdade, né? Porque no momento onde a gente tinha uma taxa overnight que tinha como meta 2%, que nunca é a taxa efetiva, que é um pouquinho diferente, um erro comum que as pessoas cometem, né? Acham que aquela é a taxa efetiva. Não, aquela é a taxa alvo, é a taxa meta. A taxa no Brasil para 3, 4, 5 anos, que é a taxa utilizada, né, para oferecer crédito. As pessoas não oferecem crédito overnight. O crédito overnight é esse, né, do cartão de crédito, é esse do cheque especial, acima de 200, 300, 400%, mas aquela taxa que é oferecida no crédito para as pessoas poderem fazer seus investimentos. Essa nunca baixou muito, porque a taxa de médio prazo ela nunca caiu e segue muito alta. Eu vou compartilhar aqui para vocês, e sempre compartilhei essa tela com vocês. Aqui, ó, as taxas dos títulos pré-fixados para 2024. 2024, a gente está falando de um título de 3 anos, de menos de 3 anos agora, né? Que ele é de 1º de julho de 2024.
a taxa é de 9, quase 9,4% ao ano. Então, você que acha que a taxa está em 5,25%, isso é a taxa de hoje para amanhã. A taxa para quem quer pegar crédito, né, é muito acima disso. Essa taxa nunca caiu muito. E a gente falava que isso fazia com que os negócios não fossem decolar, nem depois da pandemia. A gente falou que o desemprego ia aumentar e que ele só não tinha subido muito por conta de uma característica metodológica da forma como é calculado o desemprego no Brasil, que muitas pessoas não estavam procurando emprego por causa da pandemia. O que aconteceu? A tal volta da economia fraquíssima, né? Está acontecendo, segundo Paulo Guedes, e o desemprego não para de aumentar. No mês passado, foi novamente uma taxa de desemprego recorde. A gente mostrou para as pessoas que o Brasil teve a maior queda do PIB, a maior queda do PIB de todos os países quando a gente considera o PIB brasileiro em dólar. Mostrou que o PIB brasileiro caiu 30% quando medido em dólares no ano passado, que é uma soma de uma queda da economia, mas uma desvalorização brutal do real em relação ao dólar, porque todo mundo tirou o dinheiro do Brasil. A gente falou que a energia ia aumentar, a gente falou que os combustíveis iam aumentar também, e hoje Guedes sapateia na cara de todos, dança em cima da tragédia e fala a seguinte frase: qual o problema da energia ficar um pouquinho mais cara? Para ele nada, né? Tem todas as suas contas pagas pelo governo, tem muito dinheiro acumulado no rentismo do mercado financeiro, não entende o que é montar um negócio que produza alguma coisa. Paulo Guedes nunca produziu absolutamente nada na vida. Um alface, uma cadeira, um computador, um caixote, nada de real. Vive no mundo do dinheiro que é só um pixel na tela do computador. Não entende nada de economia real. Então, para ele, isso não faz diferença. Mas nós falamos que com as privatizações também, privatização dos bancos públicos, privatização de Petrobras e Eletrobras, privatização dos Correios, que isso ia fazer com que cada vez mais esses três custos principais da economia, os três principais custos dos pequenos e microempreendedores, o financiamento do seu negócio, porque eles não têm capital, a energia para transformar a riqueza, porque é isso que significa você ter um negócio, e o envio dos seus produtos, das suas mercadorias, que é o que a nova economia faz. As empresas não precisam mais ter lojas nas ruas, podem enviar direto seus negócios. A gente falava, com a privatização desses três setores, ou só com o movimento na direção de privatizar, o jogo vai ficar impossível para o pequeno. E aí o pequeno vai ser obrigado, por não conseguir competir, a trabalhar para o grande. Pior, vai trabalhar sem a proteção de nenhuma lei trabalhista, porque elas foram demolidas antes. O que Guedes fala agora de um país cheio de empreendedores é mais uma mentira. Empreender significa poder criar. Alguém que dirige o carro de um aplicativo, uma moto de um aplicativo, não pode criar nada. Ele é obrigado a seguir todas as regras que são dadas para ele. Ele é obrigado a seguir o preço que é dado para ele pela empresa. Ele não é um empreendedor. Ele, ela, são empregados sem direitos trabalhistas. E a gente falou também que isso ia acontecer. Quando eu era mais novo, tinha um desenho onde uma motoquinha alertava para os perigos dos planos da motoca, que era a líder delas. E falava, cuidado, as coisas podem dar errado. E a motoca líder falava, essa motoquinha sempre torce contra. Essa motoquinha quer que as coisas deem errado. Essa motoquinha não vê como é maravilhoso o que estamos fazendo. E as pessoas falavam isso para mim, para nós. Vocês estão torcendo contra. Você está com inveja de Paulo Guedes. Você não está vendo que o Brasil está melhorando.
E agora, repito, infelizmente, estamos vendo exatamente tudo aquilo que a gente disse que iria acontecer. E aí, me permitam a pequena dose de ironia. Quando a gente estuda roteiro, a gente chama isso de alívio cômico. Mas eu não poderia deixar, depois de contar para vocês a história dessa motoquinha, de passar esse pequeno vídeo para vocês. Põe na tela, Guilherme. Eu te disse. Eu sei. Mas eu te disse. Eu sei. Eu te disse. Corta o escapamento, cara. Eu te disse. Você nunca ouve. Eu te disse. Eu te disse. Eu te disse, mas você nunca ouve.